Estaremos corrigindo. A questão dos terrenos de marinha vem gerando debates acalorados. E não é para menos. Afinal, o Brasil tem mais de 8.000 quilômetros de litoral, incluindo algumas das áreas mais valorizadas do país. Para entender melhor todos os lados dessa questão, a gente assiste agora a matéria da repórter Juliana Costa sobre a proposta de emenda à Constituição que extingue os terrenos de marinha. Desde o começo da ocupação do território brasileiro, a faixa litorânea está sob domínio público, inicialmente reservada como área estratégica para a defesa e a instalação de serviços, abrigou quase exclusivamente fortes e portos. Com a crescente valorização imobiliária, a monarquia autorizou o uso dessa parte do território para fins residenciais e comerciais. Para isso, em 1831, definiu como terreno de marinha a faixa de terra com 33 metros de largura, contada a partir da linha do mar. A titularidade da terra permaneceu com a União, mas as câmaras municipais puderam conceder direito de uso sobre os terrenos, mediante o pagamento de taxas. Estima-se que nessa parte do território estejam localizados 600 mil imóveis, entre públicos e particulares. Eles renderam 160 milhões de reais aos cofres públicos no ano passado, valor correspondente a taxas de ocupação ou de transferência de uso do imóvel. O cidadão ele paga uma espécie de aluguel por estar ocupando a área que é da União e que, em última instância, é de todo o povo brasileiro. Uma proposta de emenda à Constituição acaba com os chamados terrenos de marinha e determina que a propriedade dos imóveis particulares localizados nessas áreas seja transferida para os atuais ocupantes, desde que eles não tenham dívidas relativas às taxas de uso. Já os prédios públicos ficam com a União, o Estado ou o município, dependendo da instituição que atualmente ocupa o imóvel. O diretor da Secretaria de Patrimônio da União até concorda que a legislação precisa ser atualizada, mas ressalta que os terrenos de marinha têm sido importantes para regular a ocupação da faixa litorânea. Imagina se nós permitíssemos que todo mundo construísse suas casas, construísse seus hotéis na faixa litorânea. Simplesmente nós não teríamos mais aquele acesso à praia. E quem seria prejudicado? O povo brasileiro. Essa é uma das razões pelas quais nós temos que estar regulando o uso do território. O presidente da Comissão de Direito Urbanístico da OAB do Rio de Janeiro afirma que a propriedade dos imóveis à beira-mar já está definida e que o Instituto dos Terrenos de Marinha não tem mais função. Na prática, a única diferença que faz você estar ou não num terreno de marinha é um tributo a mais que você tem que pagar. Como hoje em dia ele é simplesmente um meio de arrecadação, creio que já não tenha mais esse sentido. A função social desse instituto já não corresponde mais à realidade. Creio que essa proposta é válida e que o Instituto, na verdade, precisa ser extinto. No Senado, parlamentares de estados situados no litoral se mobilizam em favor da proposta. Quem compra um apartamento em Copacabana, ele, na hora de passar a escritura, tem que pagar foro à marinha. Se o apartamento foi 600 mil reais, que hoje é um apartamento módico de 2 quartos, é 30 mil reais de foro. Isso é um absurdo, além da taxa anual de 300, 400, 500 reais. Quer dizer, ninguém aguenta mais isso. Por que a Marinha tem que ter posse de todos os terrenos no litoral? Por acaso nós estamos esperando ser invadidos por corsários? O terreno de marinha é constituído com base numa referência de 1831. Sabe, não faz nenhum sentido que não a compulsão do governo de arrecadar, independente se o que arrecada faz sentido, não faz sentido, e contribui para desorganizar o dia a dia das pessoas. Lá de Natal, no Rio Grande do Norte, o Márcio Fernandes Ribeiro escreve perguntando por que a Lei de Responsabilidade Fiscal só limita os gastos do Poder Executivo e não do Legislativo e do Judiciário. Ele diz que a lei impede melhorias salariais para os servidores do Executivo e acha injusto que não aconteça o mesmo com os outros 2 poderes da República. Com a palavra, o senador Álvaro Dias. Olha, Márcio Fernandes, a Lei de Responsabilidade Fiscal foi um grande avanço no país, conteve a irresponsabilidade de administradores inconsequentes. Ela não chegou ainda ao governo federal, mas ela vale para o Poder Executivo. O Executivo é quem paga e, portanto, é quem controla. Há um limite para a folha de pessoal.
Então, é evidente que o governo, o poder executivo, não pode superar os limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Lá de Pesqueira, em Pernambuco, a TV Senado recebe uma mensagem da Jaisla Mirelli da Silva. Ela elogia o Jornal do Senado e faz uma sugestão: a criação de uma lei que incentive os municípios a promover a coleta seletiva, que é a forma de recolher o lixo separando os materiais recicláveis. A Jaisla pede a opinião dos senadores sobre essa ideia. E quem responde é o senador Paulo Davim, membro da Comissão de Meio Ambiente. Eu acho uma ideia muito boa. Eu acho que isso vem ajudar o meio ambiente. A coleta seletiva é uma coleta que protege o meio ambiente, né? Mas mais do que isso, é que nós precisamos discutir o destino dos resíduos sólidos e resíduos líquidos. Porque muitos municípios do Brasil, a grande maioria, ainda não tem um aterro sanitário e vivem em voltas com esse problema, que é um problema muito grave. Vivem jogando os seus resíduos nos famosos lixões. Portanto, a gente precisa discutir e incentivar a coleta seletiva, mas também incentivar e estimular a construção e os consórcios para os aterros sanitários intermunicipais. Participe você também do Alô Senado. Ligue de graça para 0800 61 2211 ou mande um e-mail pelo endereço www.senado.gov.br/TV. Nesse endereço você encontra essa e outras edições do Alô Senado. Assista, reveja e, se quiser, baixe os programas no seu computador. O programa de hoje fica por aqui. Até a semana que vem com mais um Alô Senado.